Graça e paz, irmãos! Que alegria estar com vocês hoje em mais uma quinta online. Convido vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, que vão lá, se inscrevam, aproveitem e deixem o like nesse vídeo, que isso ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. O tema desse mês é testemunhos que edificam. Vamos compartilhar com vocês dois testemunhos nossos e a gente deseja que edifique a fé de vocês nesse momento, né? Fomos convidados pela liderança, somos muito gratos por esse convite e é com muita alegria que estamos aqui. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, estamos aqui hoje para agradecer, Pai, essa oportunidade de compartilhar, Senhor, os seus feitos, Pai, em nossas vidas, Pai. Senhor, nos direcione, Pai, nos instrua, Pai, em cada detalhe, Senhor, a ser compartilhado, Pai. Abençoe todos que estão assistindo nesse momento, que esse testemunho de alguma forma edifique a fé deles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quem não curtiu, depois vai lá no canal e assistam os outros testemunhos. A Quinta Online é um projeto muito abençoado, que edifica muito a nossa fé, traz muito aprendizado para nós, tá bom? Vamos começar. O Saulo vai começar compartilhando o testemunho dele e depois eu vou trazer um testemunho também fresquinho que aconteceu esses últimos dias. Amém. Graça e paz, irmãos. Faço das palavras da Maiara minha. Estamos muito contentes de estarmos aqui compartilhando com os irmãos algo que Deus fez na nossa vida. Grato pela liderança e eu fico nervoso nessa hora, não consigo falar muito bem. Eu sei que só está na câmera aqui, mas eu sei que muitos irmãos vão ver. Então, se eu falar alguma coisa, perder palavra ou gaguejar alguma coisa, os irmãos me perdoam aí e você me ajuda aí, tá, amor? Eu queria compartilhar com os irmãos um testemunho de bens material, porque Deus tem cuidado da gente, né? Irmãos, a gente tem um comércio e chegou na hora da pandemia, já não estava vindo muito bem porque a gente estava fazendo uns processos aí e não estava um compromisso financeiro, uma ocasião muito bom. A gente tem uns compromissos financeiros, né? Para estar acertando, mas aí a gente conseguiu fazer o compromisso. Deus fez com que a gente até conseguisse guardar uma certa quantia, mas não era o suficiente, né, para manter tudo, né, o comércio, porque os irmãos sabem que quando chegou a pandemia foi fechado. Então a gente ficou 8 meses fechado, meio que sem saber o que fazer, que a gente tinha as contas para pagar, os pessoal que trabalha com a gente lá, né? Lá também se paga aluguel, o lugar onde nós estamos. Mas Deus, Ele cuidou da gente. E o testemunho que eu quero contar foi bem nessa ocasião que estava acontecendo. Na época eu não sabia o que fazer, mas Deus me deu uma estratégia pra gente, né, amor? Que quando eu li aquela passagem da viúva, que Deus pergunta o que ela tinha, e ela falava que tinha um pouco de óleo. E eu lendo essa passagem, Deus tocou no meu coração e falou: o que você tem, Saulo? E eu lembrei que eu tinha alguns aparelhos, algumas coisas aqui. E Deus falou: é com isso. Então eu peguei esses aparelhos e comecei a vender eles, porque o pessoal queria estar usando essa aparelhagem em casa. Então eu comecei a reformar eles na garagem de casa, trazer algumas pessoas como meu sogro para me ajudar a soldar, fazer algumas coisas para mim poder estar suprindo. Foi o que Deus deu, a estratégia na época. E só que eu tinha que entregar esses aparelhos para as pessoas. E eu não tinha como entregar, porque eu não tinha carro com carroceria para entregar. Mas eu tinha alguns amigos e eu até agradeço eles que me ajudaram. Só que eu tinha que ir conforme os meus amigos conseguiriam ceder o carro para mim. E eu fiz uma venda e fui entregar. E esse rapaz que queria receber, ele queria receber tal hora, só que eu não conseguia levar tal hora. Mas no fim eu consegui o carro e entreguei. Quando eu cheguei lá para entregar, eu pedi as desculpas para ele. Falei: olha, eu já tinha entregado, já tinha feito tudo já,
o processo, né? O trâmite de entrega, de recebimento, tudo. E eu tava já recolhendo as coisas. Eu tava lá fora enrolando a corda. E eu falei pra ele, ó, você me desculpa que eu não consegui vir nos horários certos, nos dias certos que você pediu, porque eu não tenho um carro para trazer, então eu dependo de alguns amigos para me emprestar o carro. Falei assim pra ele, então você me desculpa mesmo. Aí eu falei assim, um dia Deus vai me dar um carro desse aí, para mim poder levar para lá e para cá, para mim trazer as coisas. E eu tava ali enrolando a corda. E esse rapaz chegou e falou assim, não, imagina, mas Deus vai te dar um carro desse aqui, um carro novo. Vai ser cabine dupla e novo, desse aqui. E assim, muitas vezes, né, irmãos, as pessoas falam isso, não, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai fazer, não, pode crer que Deus vai fazer e tal. E você fala amém, amém, amém. Mas naquele dia, quando aquele rapaz falou aquilo, foi diferente, parece que entrou no meu coração, assim, eu tava enrolando a corda, assim, eu parei. Daí eu falei, nossa, pensei, né, não falei, pensei, Deus, é o Senhor que tá falando comigo? E dei um tempinho assim parado e continuei, naquele cenário que eu não sabia nem se eu ia voltar com o comércio aberto de novo, eu não sabia, era tudo novo e estava instável, eu não sabia nem o que iria acontecer. Então a gente só orava muito, pedia a misericórdia de Deus para Ele nos ajudar, nos direcionar em tudo aquele turbilhão de coisa que estava acontecendo. E Deus me dá essa palavra, eu entrei no carro, vim embora pensando, fiquei alguns dias pensando nisso. Falei, foi o Senhor que falou comigo? E passou o tempo. A pandemia, Deus deu vitória, passou, muitos testemunhos dentro da pandemia. Deus deu vitória, nos ajudou. No momento de pandemia, Deus conseguiu fazer com que a gente comprasse mais aparelhos novos. Deus tinha fechado antes, mas supriu a necessidade dos aparelhos novos dentro da pandemia, que é um outro testemunho que eu tenho para dar. E passou a pandemia, passou uns anos, e agora vai fazer um ano, mais ou menos. Eu senti de trocar o carro, mas nem lembrava mais, irmãos, dessa promessa. E Deus foi me direcionando, porque eu creio que foi Ele. E eu fui escolhendo um carro, fui escolher um carro. Falei, eu vou comprar esse carro aqui, porque vai ser bom, porque vai ser cabine dupla, vai dar pra mim levar minha família pra lá e pra cá. E ainda quando eu precisar carregar alguma coisa aqui do serviço, eu vou conseguir carregar. Mas não lembrava, irmãos, dessa promessa. E achei legal o carro e fui começando a mandar no Mercado Livre. Comecei a procurar o carro e mandar, olha, eu tenho esse carro para troca, isso aqui, isso. E mandei para vários. E só um que olhou e assim aceitou. Foi uma coisa muito rápida. Não, eu aceito, não quis nem ver o carro que eu tinha, pediu para mim mandar foto, sabe? Os outros falavam, não, tem que trazer o carro aqui, tal, a respeito do financiamento. Não tinha problema. Deu recal nas portas da Export. Que deu recal num carro aqui que a gente tinha, que tinha uns problemas, tinha um recal de uma porta que não estava fechando. E aí eles pediam, mas esse aí, de todas as maneiras que eu falei, ó, o carro tá assim, tá com recal na porta, a porta não tá fechando, o outro carro que eu tenho tá dessa forma, tal. E ele, não, me manda as fotos. E ele aceitou tudo assim de uma maneira, não, que eu fiquei até surpreso. Ele falou, vem buscar seu carro aqui agora. Eu falei, não, mas já é tarde já, sabe? Os outros pediam um monte de coisa, não dava certo. E esse já falou pra mim buscar no mesmo dia, sabe? E eu fui lá no mesmo dia, mesmo tarde, eu falei com a minha esposa, vamos lá? Aí falou, vamos. Pegamos um trânsito pra ir, chegamos lá quase de noitezinha já, mas ele tava esperando a gente. E quando eu tava chegando e tava indo e pedindo, porque a gente eu, né, gosto de pedir sempre a direção de Deus. Deus, é pra mim fazer isso mesmo? É esse carro mesmo? É pra mim trocar o carro agora? Foi uma coisa meio espontânea, é isso. Perguntando pra Deus e pedindo confirmação. E quando eu tava indo, Deus me fez lembrar desse testemunho, desculpa, irmãos, dessa promessa. Daí eu falei, nossa, é a promessa que Deus me fez, uma caminhonete, para me levar. Foi Deus que fez essa promessa. E assim dentro do meu coração, eu acredito que seja a promessa. Quando eu começo a chegar lá e começo a fazer os trâmites, ele pedindo a papelada, tudo, Deus me faz lembrar que o carro que o meu amigo me emprestou é o mesmo nome do carro desse que eu estava procurando. Aí eu falei, nossa, e na época esse carro não tinha nem cabine dupla. Ele foi sair cabine dupla agora, nesses anos. Ele não tinha cabine dupla e Deus falou que ia me dar esse carro, então ele foi tão específico que esse carro
e cabine dupla, e na época não tinha cabine dupla. E aí Deus foi me levando e me fortalecendo mais, que era para mim estar comprando esse carro, que era a promessa dele, que ele tinha me feito essa promessa. E quando eu me deparo com a cor do carro, porque como eu falei para os irmãos, eu mandei para vários agências pelo Mercado Livre, e eu não estava olhando a cor do carro, qual que conseguisse fechar eu pegaria. Então eu mandei para um preto, para prata, para todas as cores. E o que aceitou era vermelho. E quando eu olhei a cor do carro que era vermelho, Deus fez eu lembrar, tá vendo? Era igualzinho, então era o mesmo nome, a mesma cor que Deus preparou, que é um carro vermelho, que era igual que o meu amigo tinha me emprestado, só que não tinha cabine dupla, e era cabine dupla, e era novo. Deus me confirmou assim que na hora eu fiquei tão contente que eu falei, eu vou ter que falar pro vendedor. E aí eu abri esse testemunho pro vendedor, falei, Deus me fez essa promessa desse carro na pandemia, onde não parecia que eu nem ia conseguir voltar com o comércio ou sobreviver, porque muitas contas para pagar e o comércio fechado. Deus fez uma promessa no meio dessa tempestade e cumpriu. Depois desses anos, ele veio cumprir. E tudo especificamente para a gente ter assim, a convicção de que foi a promessa dele, esse carro. Para nós entendermos que, nos detalhes, que foi ele que prometeu. Então me deu uma alegria, eu contei esse testemunho para edificar tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Hoje o carro está aqui. Então não importa qual é a ocasião que Deus te falou a promessa ou como é que está. Se Deus falou, ele vai cumprir, irmãos. E é para toda a honra e a glória do Senhor Jesus. É para nós podermos dar o testemunho e fortalecer outros irmãos depois, para glorificar o nome dele. Então é essa palavra que eu quero deixar, esse testemunho, que faça o efeito que tem que fazer. Se você está achando que Deus não está cuidando, se você está achando que não vai dar certo, que não foi Deus que falou, ou qualquer dúvida que esteja no seu coração, fique confiante. Se Deus falou, ele vai cumprir. Fique firme, confie no Senhor, continua firme com ele, pedindo misericórdia para Deus, que ele vai cumprir. Amém, irmãos? Amém. Amém? Agora... Vamos lá. Agora paz, graça e paz a todos, novamente. E vou compartilhar um testemunho que tá fresquinho para vocês, como eu falei. Nós temos um comércio, né? Na minha conversão, Deus havia revelado, né, três propósitos, que era um projeto que nós temos, a minha profissão, que é ser corretora de imóveis, e uma imobiliária. E, de fato, chegou na pandemia, Deus deu uma ordem no meio do caos e para nós abrirmos a imobiliária, né? Eu sabia que já era algo em 2012 que eu me converti, e em 2020 Deus tomou esse mover e era para abrir. E obedecemos. Até era um cenário muito caótico, assim, porque todos nós fomos pegos de surpresa, né? Ninguém imaginava passar isso na vida. E temos o nosso outro comércio, então... Como assim, né? Como é para abrir agora? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E o Senhor deu essa ordem. E realmente, passou-se um tempo, nós abrimos, né? Eu obedeci ao Senhor, porque independente do que o Senhor fale, a gente tem que crer, e é Ele quem faz, e Deus deu todas as condições de abrirmos a imobiliária. Tem todo um contexto, né, mas indo para o testemunho que eu quero compartilhar com os irmãos. E estamos lá na imobiliária, já praticamente 4, 5 anos, né, ela já vai fazer, e esses últimos tempos, nesses últimos anos, desde que eu abri a imobiliária, eu tenho me empenhado muito, me dedicado muito mesmo. Muitas coisas acontecem, né? Até erros que a gente comete. Aprender é diferente você trabalhar como autônoma ou numa imobiliária, e você ter uma imobiliária é muito diferente. Existe muitos mais compromissos, né? Para fazer ali acontecer. Mas sempre apegada nessa promessa do Senhor, né? E eu, por muitos anos, eu desregulei tudo. Passava muitas horas fora da minha casa para me dedicar à imobiliária, porque a imobiliária ela existe para custear um outro projeto de evangelização. Desde a fundação dela, esse é o propósito.
Então, a gente quer ajudar Deus muitas vezes, né? E eu, por anos, trabalhei até tarde da noite, tarde mesmo, de chegar na minha casa 2 horas da manhã constantemente. E deixando a minha família em segundo plano, né? E chegou um tempo que as coisas passou a não dar tão certo. Eu parei de fazer algumas negociações, perdi algumas negociações que estavam em andamento e sem entender. E eu cansada já, né? Deus, mas eu tô fazendo tudo, porque a gente querendo acertar. E eu tô fazendo tudo e o negócio não vai, e eu já um pouco cansada, assim, bastante cansada. Por quê? Porque... E eu tenho algo dentro de mim que, assim, o que eu precisar renunciar, a ordem que o Saulo é prova disso, a gente já tá junto aí há muitos anos, e a ordem que o Senhor me dá, eu posso até, assim, titubear, até resistir, mas eu sempre cedo e obedeço, porque o Senhor que me trouxe até aqui, né? E esses últimos tempos, o Senhor tem tratado muito comigo, né? E o Senhor falou pra mim, me deu uma ordem recente, 2 meses atrás. Na verdade, foi em fevereiro. Na vigília do acampa, na hora da oração, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. E falou pra eu tirar todos os excessos, começando pela minha casa, né? De coisas que não usa. Falou pra tirar o excesso. E eu comecei nessa ordem dele e realmente a gente começou uma faxina de o que não usa e ficar somente com o necessário. E conforme a gente foi tomando essa obediência do que o Senhor falou, muitas coisas internas começaram a sair para fora e a gente começa a ter mais clareza quando tira o excesso. E o Senhor falou para mim que era para eu reduzir o meu horário de trabalho na imobiliária e dedicar a minha casa. Tipo assim, eu colocar a minha casa em primeiro lugar. E eu, obviamente, não, imagina, minha casa, minha família em primeiro lugar. Quando você começa a tirar os barulhos, excesso, que tem excesso, realmente eu vi que eu não estava priorizando a minha casa, meu primeiro ministério, né, que é minha família. E eu fiquei muito apreensiva, só que eu já tava num ponto que eu não sabia mais o que fazer. E eu falei, tá bom, Senhor. E aí, realmente reduzi a carga horária, tirei uns dias de férias também e estou me dedicando à minha casa. Confesso que não é algo fácil, porque eu sempre trabalhei, minha mãe sempre trabalhou fora, eu não tenho vivência, né, a minha criação não foi assim. Então, é algo novo. Mas tenho feito. Deus preparou um livro que logo quero fazer um clube da leitura para nós mulheres, para a gente ler junto esse livro. Eu primeiro estou lendo e praticando, para depois eu ter esse projeto eu quero compartilhar com vocês, porque está sendo muito edificante. E no meio desses meses, né, tudo isso acontecendo, Deus tem mostrado os frutos dessa obediência, desse novo posicionamento. Mas assim, eu apreensiva, meu Deus, as contas chegam, é muito caro, né, a imobiliária, é muita coisa burocrática, então, contabilidade é diferente, tudo, imposto, é muita coisa, né. E eu assim, meu Deus, e tava pensando até em parar, sabe? Falei, não, vou parar e vou ficar na minha casa, vou trabalhar autônoma. E como Deus é maravilhoso, né, irmãos? E agora, esse final de semana, eu tava muito triste, muito desanimada, mas obedecendo o que o Senhor falou. E eu falava, Senhor, agora não vai dar, agora chegou assim. E eu trabalho num plantão há 3 anos e meio, né, um loteamento aqui. E eu já tinha falado pra imobiliária que eu trabalho lá, que eu trabalho por uma imobiliária lá, que eu não ia mais trabalhar de segunda-feira, porque segunda-feira eu ia ficar na minha imobiliária. E o Saulo conversou comigo e falou assim, olha, não retruca, o que colocarem, amém, obedece, Deus está no controle de tudo. E eu, não, tal. Aí esse mês mandaram a escala e não me escalaram no sábado, que é o melhor dia, o dia mais propenso a vender. E na hora, eu, bocuda, né, já queria, não, como que vocês me tiram do sábado? E eu lembrei do que o Saulo falou e falou, fica na paz, vai na segunda, não reclama. E eu falei, ok. E minha mãe, esse final de semana foi bem corrido, porque minha mãe chegou de viagem, a Esther ficou doente, muitas coisas aconteceram. Chegou segunda-feira, tinha plantão, e a Esther tava com muita dor no ouvido, porque eu fui fazer uma lavagem, foi pro ouvido, enfim. E eu tava em casa ainda, eu estava atrasada. E daqui a pouco a recepcionista me ligou
e falou, Mayara, tem cliente. Eu moro na rua de trás, praticamente, do projeto. E eu falei, tá, já tô indo, né? Cheguei lá e atendi os irmãos, reconheci, falei, vocês são da igreja, né? E atendi, fiz ali o meu trabalho, né? E Deus preparou, irmãos, uma venda num valor bem alto e algo improvável, porque realmente estão um pouco paradas as vendas, né? E de uma maneira que eu não esperava, num dia que era totalmente improvável, Deus preparou 2 vendas. Segunda-feira, né? Numa segunda-feira, de um valor bem significativo. E eu vi a mão e o cuidado de Deus. Glória a Deus. Porque muitas vezes Deus dá uma ordem para nós e é sempre para tirar a gente da caixinha, da zona de conforto, né? E eu, como assim eu vou reduzir a minha jornada de trabalho? Como? Não tem lógica, né? Eu sou a dona da imobiliária, eu preciso fazer o negócio acontecer. E isso é a prova do cuidado de Deus, pra gente crer naquilo que Ele fala. Se o Senhor tá dando uma ordem, o conselho que eu dou por vivência, isso aconteceu na segunda-feira agora. Já foi tudo feito, todo o trâmite, para honra e glória do Senhor. E até quando o proprietário da loteadora me elogiou pelo meu trabalho, né? Porque foi algo realmente fora do comum. E eu falei pra ele, Ri, eu agradeço muito o elogio, mas foi Jesus. Eu tenho orado muito, nós temos orado muito por isso. E eu vi o cuidado de Deus, gente. Então, assim, confiem na ordem que o Senhor dá para cada um. Ainda que seja improvável. Imagina Pedro andando sobre as águas, o Senhor falando, ande sobre as águas. Realmente, as coisas de Deus é tudo fora da lógica. Mas Ele é fiel e cumpre. E Ele tem cuidado. Nós estamos dando exemplos financeiros porque a gente crê que através da parte financeira o Senhor trabalha dentro de nós. Porque a nossa terra não é aqui. E não vai ficar pedra sobre pedra, mas é através do dia a dia, da vivência, dos nossos maiores desafios, muitas vezes são os financeiros, né? Que Deus trabalha a nossa fé, fortalece, Ele calafeta as colunas, Ele prepara para aquilo que há de vir. Então, a gente está aqui hoje testemunhando algumas coisas, assim, poucas coisas, nós temos muito testemunho, como os irmãos também, mas algo que a gente sentiu de compartilhar. Amém? Eu senti de deixar uma palavra. Sim. Senti de deixar uma palavra que Deus falou comigo. E só abrir um parêntese, que eu falei que a promessa foi feita lá naquele turbilhão de pandemia, onde nós não sabíamos nem o que iriam acontecer. E a promessa para abrir a imobiliária também foi na pandemia. Foi. Então, Deus falou para abrir uma imobiliária na pandemia. Só um parênteses. A gente já sabia que teria imobiliária em um determinado momento, porque na minha profissão, eu era vendedora. E eu busquei, foi a primeira coisa que foi na minha conversão. E eu falei, Deus, é de fato, se o Senhor é um Deus de detalhe, é de fato para eu entrar nessa profissão? E Deus confirmou e revelou a imobiliária. E depois de 2012, a pandemia foi 2020... muitos anos, Deus dá uma ordem e fala, chegou o tempo. Como assim chegou o tempo? Continua, amor. E é isso, e a gente, na hora, ela falou, mas como que vai abrir aqui na pandemia? E Deus deu graça, a gente abriu, não no mesmo lugar que está, né? Um detalhe, olha como Deus dá condições. O meu notebook era muito precário, ele era muito velho. Era um notebook que a gente comprou usado, o Saulo comprou usado há muitos anos atrás e o teclado não funcionava, eu tinha que copiar e colar letra pra fazer contrato, era horrível. E na pandemia a gente não tinha condições de comprar outro notebook. E eu olhava assim, ficava procurando preço e não tinha condições. E Deus preparou o notebook. Deus tocou no coração de uma pessoa. E no meio da pandemia falou, vai numa loja e compra, já tava entre o lockdown, o primeiro e o segundo lockdown. Compra o melhor notebook. E a pessoa tá doida, como que eu vou comprar? Não preciso, eu já tenho computador, já tenho isso. E o Espírito Santo falou, vai lá e compra o melhor notebook. E ela foi. Quando ela chegou em casa, o Espírito Santo falou pra ela, esse notebook é da Mayara. Só que a irmã ficou assim, imagina como que eu vou dar algo tão caro pra Mayara. Ela me liga, quer um notebook emprestado? E eu procurando pra comprar. E aí ela virou, eu falei, não, imagina, vai que eu perco, quebra, não. Passou um mês, irmãos. Essa pessoa me ligou e falou, Mayara, é o seguinte, desde o início esse notebook era pra ser seu. Contou o que estava acontecendo, ela falou, eu preciso dormir, pelo amor de Deus, vem buscar esse notebook.
Ou seja, o Senhor deu condições. Ele preparou a ferramenta de trabalho que eu precisava para, após alguns meses, eu abrir imobiliária. Isso, aí depois trocou alguns lugares, hoje nós estamos instalados num ótimo lugar, e que ele colocou no coração da gente, ou direcionou que lá é a célula 1 daqui de Caieiras. Verdade, nós somos anfitriões. Que é a célula 1 de Caieiras, é lá onde que é a imobiliária, tá sendo uma bênção, né? Pastor Glauco aí que direciona a pastora Lígia, tá sendo uma bênção lá, é muito gostoso. Os dias que não tem a gente fica até triste, porque é uma comunhão muito gostosa, muito bom, como é na igreja também. E é isso, no meio da pandemia Deus deu uma promessa. Então se Deus deu uma promessa, muitas vezes parece que o cenário não é favorável, você fica, será? Mas creia, porque é aí que Deus aparece, né? É na tempestade que Deus apareceu, andando sobre as águas. Na tempestade, Jesus estava lá no barco, né? Na fornalha, apareceu o Senhor Jesus, Deus apareceu junto. Então nessa circunstância é que Deus aparece. E eu quero deixar um versículo para os irmãos que falou muito forte comigo. Porque eu ficava pensando assim comigo, eu não vou contar o testemunho não. Ainda mais esse testemunho que é material, ficava na minha cabeça. Parece que a gente quer se aparecer, falar que aconteceu isso comigo, e pode ser que o irmão ficar falando da parte material, disso e daquilo. E Deus me levou a ler uma passagem bíblica que falou comigo. E eu quero colocar aqui com os irmãos, que pode falar com os irmãos também, se tiver o mesmo pensamento que eu, ou a falar de outra forma também. Porque a palavra de Deus ela é rica, ela fala. E eu quero deixar aqui em Marcos, capítulo 5, e versículo 19. Essa passagem está dizendo daquele homem que estava com uma multidão de demônios, que chamava multidão. Quando Deus pisa lá, liberta ele. Liberta ele, Deus expulsa o demônio dele. Aquela passagem que nós todos conhecemos, e os demônios pedem para que ele entre nos porcos, e eles entram nos porcos e ele fica liberto. E aí no finalzinho dessa passagem, ele quer seguir Jesus, ele quer ir junto com Jesus. E eu vou começar a ler uma frase antes do capítulo 19, que está escrito assim: me deixe ir com o Senhor, ele pede para Jesus. Aí começa capítulo 5, versículo 9 de Marcos 19, ele fala: mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. E Deus falou para mim no meu coração: conte como eu estou sendo bom para você. Então capítulo 20 está escrito: então ele foi embora, o capítulo 20, então ele foi embora e contava na região das 10 cidades. Ele não só contou na casa dele, ele contou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Então eu acho muito bom esse quinto online, que estamos falando como o Senhor é bom na nossa vida. Porque isso foi um pedido de Jesus para que nós contássemos as coisas boas que Deus faz. Muitas vezes a gente pensa, mas é só isso, é só aquilo, é só pouquinho. Mas não, é o que Deus tem, o cuidado de Deus que tem conosco dia a dia. Desde quando nós levantamos ao nosso deitar, até o nosso deitar, dormindo, Deus está ali velando por nós, cuidando do nosso corpo, nos dando depois um amanhecer, uma vida, um novo dia, e que Ele está no controle de todas as coisas, como a Mayara falou. Então é isso, eu queria deixar essa passagem. Se você tem testemunhos também para contar, não guarda não, conta. Não só na Quinta Online, conta para os seus amigos, para os seus familiares, perto, onde você estiver. Conta as maravilhas que Deus faz. Conta, porque aí você viu que como esse homem que foi liberto fez, contou as cidades e eles ficavam admirados. E vai acontecer a mesma coisa. Eles vão ficar admirados, vão conhecer que Deus e o cuidado de Jesus conosco. Então é essa passagem que eu queria deixar para os irmãos sobre testemunhos, para que nós venhamos contar mais e mais as bênçãos que Deus tem. Por mais simples que parece que seja, mas não tem simples. A gente que está passando na hora, e o refrigério, o alívio que Deus dá para a gente, na hora, tem uma grandeza tão grande, e é tão grande para nós que nós temos que contar. É coisa simples, como um dia eu estava com vontade de comer pizza e não tinha como comprar. E eu deitei no sofá e algumas lágrimas correram, sabe, irmãos? Porque tinha um tempo que eu poderia comprar, mas veio um tempo que eu não consegui. E a única coisa que eu tinha era pouca coisa aqui e não tinha condições de comprar.
E Deus ouviu esse desejo do meu coração. Por mais simples que seja, Deus ouviu esse desejo do meu coração e depois de alguns dias, Ele fez com que eu comesse essa pizza. Ele preparou pessoas para fazer isso e Deus falou para mim, tá vendo? Eu cuido de você. E com você também não é diferente. Deus cuida de você. Deus faz. Sabe? Deus está cuidando. Então é isso, irmãos. Vamos continuar firme. Em nome do Senhor Jesus. Pedindo a misericórdia, pedindo perdão para Deus, seguindo em frente. Como o general pede, marcha. Como ele falou muitas vezes para mim que deu vontade de parar. Siga em frente, marcha. Siga em frente, marcha. Tinha dia que Deus só falava para mim, marcha. Um dia de cada vez, mais um dia. Um dia, guerreiro, vai mais um dia. Guerreiro. E Deus vem nos dando vitória e continua conosco, e continua falando para nós marchar, continua falando para nós seguir. E nós queremos que Deus está no cuidado de tudo. E é isso, irmãos. Ficam na paz. Eu quero deixar uma passagem que foi a passagem da minha conversão. Hoje é motivo de muita alegria contar isso, porque na minha conversão, Deus me levou para uma cidade e eu passei ali algumas situações muito difíceis, só que era do propósito de Deus. E foi na minha conversão e Deus falou muito forte comigo em Salmos 37:5. Eu vou ler para vocês. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Era um momento não era nada propício e eu conto essa questão por uma situação é o improvável do Senhor, né? Alguém tocou a campainha. Só um minuto. Só um minutinho. Vamos encerrar? Então, Salmos 37:5. Amém? Então é isso. Espero que tenha edificado Você ora pra gente? Amor? Oro. Eu espero que tenha edificado vocês o nosso testemunho. Vamos fazer a nossa oração final, né? Senhor Jesus, é motivo de muita alegria estarmos aqui, Pai, orando e compartilhando com os nossos irmãos, Pai, alguns feitos do Senhor em nossa vida, Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. E que o Senhor desperte em nós, Pai, essa vontade, o desejo de compartilhar os teus feitos em nossas vidas, Pai. Tira, Senhor, a insegurança de compartilhar e achar que não é importante, porque é importante sim, Senhor, compartilharmos tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, para falar e comprovar que o Senhor é Deus, um Deus que faz, um Deus que realiza, e que todos os feitos, Pai, seja para honra e glória do Teu santo e excelso nome, Pai. Te louvamos, Pai, por tudo. Obrigado por essa igreja abençoada, obrigado por nossos irmãos, Pai. É o que te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vem cá falar oi. Oi!